Hoje vamos falar sobre a esperança verdadeira para o problema da morte, que é a ressurreição, e vamos nos concentrar especificamente em passagens muito importantes do Antigo Testamento. Está começando agora o seu Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é uma grande bênção. É a revelação de Deus, a revelação especial dele, cognitiva, ou seja, a gente entende o que Deus resolveu nos revelar. E essa revelação sempre nos traz o caminho da salvação e nos leva às decisões importantes para a nossa vida. Bom, estudar a Palavra de Deus é melhor ainda na companhia de amigos. E eu tenho esse privilégio de estar com vocês e com esses amigos que estão aqui, que eu apresento a vocês mais uma vez. Aqui à minha direita, a professora Anne Guzman. Seja bem-vinda, bom receber você. Muito obrigada. E aqui à minha esquerda, o pastor Wellington Barbosa, mais uma vez, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, privilégio. Pastor Alberto Tim, muito bom ter o senhor aqui com a gente. Eu me sinto muito feliz e honrado por poder estar com vocês nesse estudo que eu considero muito significativo. Sem dúvida. Pastor Tim, por favor, ora para a gente. Ok. Eterno Pai que estás nos céus, nós agradecemos pelo dom da vida, a esperança da vida eterna e também pelo esclarecimento que encontramos em Tua Palavra, que agora, ao estudá-la, possamos ter a iluminação do Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Amém. Você veja que privilégio que a gente tem, né? E eu vou ficar falando isso em todo o programa, porque isso aqui é uma coisa que não acontece todo dia, né? Ter o autor da lição com a gente, né? Pastor Tim, é um trabalho escrever uma lição como essa. A gente não programou conversar sobre isso, mas dá uma palavrinha. Como que faz para escrever um material como esse? É um processo, eu imagino, bastante detalhista, minucioso, em que a igreja se preocupa muito com isso, né? Em realidade, quando eu fui consultado para escrever uma lição, eu sugeri algumas propostas, eles queriam que eu escrevesse uma lição. Olha, precisamos de uma lição sua. Eu vim com um tema ou outro e aí, logicamente, veio esse. A primeira coisa que eu fiz, sabe que a mente de cada um funciona de uma maneira diferente. Algumas pessoas começam a escrever e vai fluindo e chegam lá. Eu não consigo escrever se eu não tiver um esboço. Sim. Eu sempre parto do geral para o específico. Então, eu parei para ver uma sequência que eu queria que era boa para ter uma estruturação. E então eu submeti ao editor, o nome dele é Clifford Goldstein, e ele gostou muito do esboço. E tem uma coisa, sabe, que normalmente a gente não falha na macroestrutura, mas na microestrutura. Então, dentro do possível, eu gosto de ideias estruturadas não só na dimensão grande ou na macro, mas também nos detalhes. Então, o meu pensamento é assim, eu gosto de mencionar o número de características ou coisa assim. E alguns de vocês que já me conhecem há um bom tempo sabem como é que é a coisa. Então, é um trabalho ali procurar encontrar os textos os mais abalizados, responder também àqueles que não concordam necessariamente com o que você vê ali, porque a Bíblia realmente é harmônica e não se contradiz, como você explica, e não se simplesmente ficar com o que eu gosto. Então foi uma longa trajetória. Agora, ainda nesse ponto, pastor Tim, assim, a gente sempre é acostumado, e para quem não sabe, pastor Tim é um teólogo, com ênfase na parte de história das doutrinas adventistas, né? A gente sempre vê o senhor falando mais das doutrinas de forma geral, historiando, ou sobre os escritos inspirados de Ellen White, que era a sua função até recentemente, né? Mas a gente não imaginava essa temática específica. Como foi escrever exatamente sobre a doutrina do estado do homem e da morte? Escrever sobre a morte, como foi isso aí? Bom, minha esposa, para começar, quando eu cheguei em casa, olha, me pediram para escrever sobre esse tema, ela reagiu, morte? Não tem outra coisa mais agradável ali, então eu tive que chegar por isso. Agora, lógico, eu tive que investir bastante em termos de comprar livros para estar familiarizado com a literatura, porque, veja, mesmo que você ponha uma ideia bem simples, sabe que ela tem que estar embasada
Então, eu tive que me familiarizar com uma série de coisas. Por exemplo, a própria religião egípcia, isso me tomou muito tempo imergir naquilo, embora eu tenha pequenas citações esporádicas ali, e também a filosofia grega, porque vocês que são escritores sabem, uma sentença, percebe se tudo que a pessoa sabe é o que ela colocou ali, pela maneira que é enunciado, ou se ela sabe mais. Quando foi a minha defesa de tese, um dos membros da comissão, o doutor Raul Dedren, disse, se você não souber pelo menos 6 vezes mais do que você diz ali, a sua defesa vai ser uma droga, né? Então, veja, é uma coisa, eu procuro conhecer o máximo e transmitir de uma maneira mais simples possível e compreensível. Não sei, aí o leitor tem que dizer se eu cheguei lá ou não, não é eu que vou dizer, né? Nós estamos gostando muito, muito obrigado por ter dedicado esse tempo, né, que certamente foi muito difícil, com todas as suas atividades, viajando para muitas partes do mundo, ter ainda que escrever esse material, que foi escrito antes do período da pandemia. Quando o pastor Tim fala que eles pediram, ele se refere à sede da Igreja Mundial, que tem comissões, a Igreja Adventista, né? Isso aqui é um alimento, é uma nutrição para a igreja. Então, quando pediram esse tema específico, é porque perceberam que havia uma lacuna sobre essa temática e precisava de alguém para escrever de forma profunda sobre esse material e, ao mesmo tempo, de forma simples. E há muitas décadas não foi abordado esse tema. Exatamente. Bom, como o senhor gosta de fazer esboços e tal, e o esboço da lição dessa semana? Como é que você fez aí? Veja, em relação com o Antigo Testamento, porque quando a gente fala, a gente normalmente, em esperança, vai para o Novo Testamento. Mas eu entendo que o Antigo Testamento tem uma esperança tão clara e genuína quanto o Novo Testamento também. Alguns colocam a esperança do Antigo Testamento na terra, ou seja, no plano de Deus original para com a nação de Israel, depois Judá. Algumas pessoas até dizem que essa esperança vai ser o restabelecimento do Estado de Israel, que começou ali e tal, mas você vai ver que o Antigo Testamento, eu gosto muito de uma declaração de Hans Rondelli, que eu até cito no livro que acompanha a lição da Escola Sabatina, onde ele disse: o Antigo Testamento não pode ser interpretado, as profecias do Antigo Testamento, como se o Novo Testamento não existisse e como se Cristo também não veio. Porque, em realidade, o melhor comentário do Antigo Testamento é o Novo Testamento, e não é o que eu e você podemos dizer. Então, nós temos que tomar em consideração isso, porque o Antigo Testamento tem uma dimensão geográfica bem clara. Mas, assim como havia esperança de Israel, de Judá, de Jerusalém, o Novo Testamento fala da Nova Jerusalém, do novo Monte Sião, no livro do Apocalipse e tudo. Então, nós não podemos dar a impressão que o Novo Testamento nem existe. Não, esse é o comentário. Agora, lembrando que o nosso tema é a morte. A morte, como ela foi superada. E você vai ver que a esperança do Novo Testamento e do Antigo Testamento é a ressurreição. Não é a imortalidade, a pseudo-imortalidade da alma. Você vai ver, por exemplo, e nós vamos estudar isso nessa lição, que começa ali com Jó, a esperança da ressurreição. Do indivíduo. Você tem Abraão, de acordo com Hebreus 11, disposto a sacrificar o seu filho porque Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Depois você tem também o Salmo e depois você tem, dessa dimensão individual, passa para o coletivo, que é, no caso, a nação em Isaías, e finalmente você tem lá a culminância em Daniel 12, onde aparece uma distinção entre os ímpios e os justos sendo ressuscitados. E se você já quiser antecipar, você entra no Novo Testamento, Jesus também diz que os ímpios e os justos serão ressuscitados. E no livro do Apocalipse, a ressurreição de ambos os grupos é separada por 1000 anos. Então, há praticamente uma imagem que parece um pouco
ofuscada vai cada vez se tornando mais clara até que o quadro fique completo na Bíblia. Isso eu acho a beleza da Bíblia, que não é só chover no molhado, mas vai ampliando os conceitos e você pegando tudo isso, o quadro fica maravilhoso. O senhor está falando realmente, a gente percebe que o senhor sabe 6 vezes mais do que cada... Poxa, não estou dizendo isso. Muito obrigado por essa explanação. E está o esboço aí do tema dessa semana, né? Que no Antigo Testamento nós temos coerência plena com o Novo Testamento. Então, a ressurreição não é uma coisa que foi inventada pelos autores do Novo Testamento. Ela já estava lá no Antigo Testamento e a lição dessa semana, que nós estamos dando aqui, vai destacar isso. Professor Anne, por exemplo, no Antigo Testamento tem o livro de Jó. E Jó tem, expressões fortes com respeito a essa ideia da ressurreição, especialmente no capítulo 19, dos versos 25 a 27, em que ele fala que verá Deus. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu entendimento sobre esse texto aí. Bom, aqui a gente tem um texto ótimo para mostrar que Jó ele acreditava numa ressurreição corpórea, ou seja, do corpo dele, né? Nós temos vários elementos aqui que utiliza o corpo para ver a Deus, né? Nós temos ali os olhos, né? A minha carne, veloei por mim mesmo, ou seja, são expressões que você pode ver que ele não está falando que a alma dele vai se encontrar com Deus, mas que ele ressuscitará e verá com o corpo dele, né? Com a alma vivente dele, a Cristo, né? Um ponto que eu gosto muito desse texto é o capítulo 25, que diz assim, porque eu sei que meu Redentor vive. A gente vê essa expressão, né? Meu Redentor vive na boca de muitas pessoas, até mesmo em túmulos você vê em lápides isso daí, meu Redentor vive. E esse Redentor, o texto ele traz, assim como Boaz foi para Ruth, né? Um Redentor, um resgatador. E isso daí vai acontecer quando? Na ressurreição. E aqui a gente tem a certeza da ressurreição. Jó tinha a certeza de que ele estaria entre os justos, né? Ele foi fiel, a gente pode ver aí pelo livro inteiro a fidelidade de Jó. Incondicional, né? Capítulo 19, verso 25, né? Que você está se referindo, isso. Né? Meu Redentor vive, né? Ou seja, ele cria numa ressurreição tal como o Novo Testamento explica que vai ser. Sim. Como o pastor Tinho estava mencionando, o Antigo Testamento não fala de uma esperança, vida após a morte, no sentido pagão, místico aí. Não, é uma ressurreição corpórea, como nós encontramos na Bíblia. É muito interessante esse ponto, né, pastor Wellington? E ver a Deus é algo que vai ser possível após a ressurreição. É isso que se espera quando se estuda a Bíblia aqui. E é interessante a gente parar para pensar um pouquinho que nós estamos falando do primeiro livro a ser escrito. Exato. Né? Então, antes de Moisés escrever Gênesis, ele escreveu Jó. E no primeiro livro que nós temos disponível nas Escrituras, você tem Jó, né, que é um personagem que, dentro da vida dele, você tem uma ilustração do grande conflito, né, essa questão toda que envolve, né, o grande conflito, Satanás, Deus, a justiça de Deus, a vindicação do caráter de Deus, está tudo envolvido nisso. E nós temos na boca de Jó essa expressão. Então, nenhum outro texto bíblico havia sido escrito dando essa esperança, e o primeiro texto que se tem notícia, né, o que nós temos à nossa disposição, coloca Jó fazendo essa afirmação de um Redentor que vive e que, por fim, vai se levantar sobre a terra e, então, de maneira ressurreta, corpórea, ele terá a oportunidade de ver a Deus. Essa aqui é a nossa esperança. Então, se a gente parar para pensar nessa cronologia, né, do primeiro livro escrito na Bíblia ao último, nós temos essa certeza. E eu acho que isso aqui faz muita diferença, e eu gosto muito de trabalhar esse conceito, né, como a gente aplica isso à nossa realidade. No mês de maio, meu avô materno faleceu. E foi uma situação muito interessante, porque meu avô, por 2 anos, ele sofreu com uma doença
E num determinado dia ele acordou na madrugada e disse para minha mãe, que estava cuidando dele, e para uma tia que estava ali, disse assim, olha, hoje é meu último dia. E foi algo assim, que chamou a atenção de todo mundo, porque, não, o pai deve estar delirando, né? E minha mãe me ligou, 6 horas da manhã, dizendo assim, olha, eu vou... ele acordou dizendo que hoje ele vai morrer. E ao longo dos dias, nós não morávamos na mesma cidade, eu ia mandando para ele mensagens de oração, lia um texto da Bíblia, mandava uma mensagem, minha mãe reproduzia para ele. E Deus foi trabalhando na vida dele. E aí minha mãe colocou o telefone e eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele. Eu falei, vô, o senhor entende a salvação em Jesus? Ele disse, eu entendo a salvação. Eu preciso descansar. E eu li esse texto. Eu falei, vô, a morte alcançará todas as pessoas, mas a ressurreição é para aqueles que acreditam em Cristo. E aí eu li Jó 19, 25 a 27. Eu falei, vô, o senhor entende que um dia o Redentor vai se levantar e a gente vai poder se reencontrar? Ele falou, eu creio. E eu tive a oportunidade de orar com meu avô pelo telefone. E 1 hora depois, ele faleceu. Então, esse texto, ele traz essa esperança. Não somente ele apresentou essa esperança para o meu avô, que estava passando por aquela situação, mas também para nós como família. E isso nos ajuda a nos fortalecer na fé de que um dia o Redentor, quando ele vier, nós vamos, em nossa carne, ver a Deus e nos reencontrar com os nossos queridos. Que esperança maravilhosa, louvado seja o nome de Deus. A gente vai fazer um rápido intervalo, não vai embora não, fica aí, a gente volta já já. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o conhecimento da verdade. Você gosta da verdade? A verdade é uma bênção, né? Ninguém gosta de mentira. E, em sua palavra, Deus nos apresenta o caminho, a verdade e a vida. Esta revista aqui, foi desenvolvida aqui na Novo Tempo para gente como você que gosta da verdade e que está à procura do caminho da verdade. Aqui, nesta revista ilustrada, com temas muito bem divididos, bem didático, você vai aprender a verdade bíblica, dividida em várias temáticas, em vários tópicos que chamam a atenção, inclusive o tema do nosso guia de estudos nesse trimestre, que é o tema da morte. Então, eu gostaria de recomendar que você tivesse esse material em sua casa. Você sabe que você vai receber sem custo nenhum, porque Deus tocou no coração dos anjos da esperança para que enviassem recursos à TV Novo Tempo e nós tivéssemos condição de produzir esse material e mandar para sua casa gratuitamente. Então, louvado seja Deus por isso, né? E não perde essa oportunidade de receber uma bênção na sua família, que vai abençoar você e vai ajudar você e a sua família a encontrar o caminho da verdade. Como é que faz para receber esse material? Muito fácil. Manda uma mensagem para o WhatsApp que você viu na sua tela, a gente vai receber sua mensagem, vai mandar um cadastro pequeno para você e depois desse cadastro você vai receber sem custo nenhum esse material que é uma grande bênção, tá certo? Bom, a gente está conversando aqui sobre a esperança da ressurreição no Antigo Testamento. A gente viu no bloco anterior como o patriarca Jó já compreendia a maneira de toda a Bíblia, né, de entender a verdadeira esperança, a ressurreição corpórea. Ele disse, eu vou ressuscitar, vou ver meu Redentor, ele vai me resgatar e eu vou vê-lo com o meu próprio corpo. Pastor Tim, tem um ponto que a gente acabou não mencionando e gostaria de acionar o senhor aqui, é o seguinte, ver a Deus. A gente realmente vai ver a Deus? Porque Jó está dizendo que sim, mas existem passagens na Bíblia que dizem que ninguém viu a Deus e que sugerem que é impossível ver isso. Como conciliar essa ideia de que Jó disse que verá a Deus na sua ressurreição e as passagens que dizem que ninguém viu a Deus? Você está se referindo ao texto de João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, Sim. diz que homem algum jamais viu a Deus. O Deus unigênito é que o revelou. Uhum. Então, algumas pessoas usam esse texto para dizer que Deus, o Pai, jamais será visto.
Mas nós temos que cuidar um pouquinho porque você tem outros textos que esclarecem o assunto também. Eu entendo que esse não ver a Deus é o ser humano em estado de pecado, porque como o texto bíblico fala, Deus é um fogo destruidor ao pecado. E ele nos destruiria se a gente vesse se a revelação dele fosse plena para nós. Mas você pega, por exemplo, Apocalipse 22, versos 3 e 4, ali diz bem claramente que os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Só que quem seria esse sua face? Você tem dois antecedentes, pode ser a Deus ou ao Cordeiro. Bom, independente do que você quiser. Você tem 1 João capítulo 3, versos 1 a 3, também diz que aqueles contemplarão a face de Cristo, verão ali o texto é claro em relação com Cristo, mas se dúvidas permanecerem quanto a ver a Deus o Pai, você tem as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, verso 8 diz claramente, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem está falando? Jesus, ele não está dizendo eles me verão lá, verão a Deus. Eu entendo claramente que banido o pecado e o mundo voltando à sua perfeição original e o pecado sendo eliminado, o ser humano vai ter plena possibilidade de contemplar a Deus. Tanto é que no livro do Apocalipse, é lógico, você tem um texto ali de Apocalipse 21, 22, que diz, nela não vi santuário. Ele não diz que não existe santuário, diz que não viu. Mas você tem ali o Apocalipse capítulo 7, verso 15, onde diz que os remidos estarão diante do trono de Deus, os servindo dia e noite. Então, não resta dúvida. Tem que ver, né? Lógico. Então, essa promessa tão antiga como você falou, pastor Wellington, ali do primeiro livro escrito da Bíblia, já fala de ver a Deus. Isso é o supremo privilégio dos seres humanos. Vamos encontrar os nossos queridos e tudo, mas finalmente aquele Deus que não pode ser visto no nosso estado mortal, pecaminoso, finalmente ser visto. Não tem coisa mais especial. Então, essa passagem de João, por exemplo, e aquela de Timóteo, que diz que Deus habita em luz inacessível, é se referindo ao estado pecaminoso humano, que obviamente não pode ver a Deus, porque se visse seria fulminado. Mas depois da restauração plena, eliminado o problema do pecado, nós teremos acesso e teremos essa visão, como o senhor disse, privilégio supremo, né, de todos nós. Quem chegou mais próximo a isso foi Moisés, né? E a gente começa a ver a descrição e eu começo a ver a grandeza de Deus, né? Porque ali ele não podia ver, viu a sombra e pela fresta, porque a grandeza do Senhor não faria com que ele fosse fulminado, né? Pela glória de Deus. A gente está falando aqui sobre a glória de Deus, a grandeza de Deus, a revelação de Deus e esse privilégio que nós vamos ter de vê-lo, né? E isso é tão contrastante com o egoísmo, a vaidade, o orgulho que está no coração humano, né? Que está totalmente associado com o contrário da vida, que é Deus. Isso está associado com a morte. Esse embrião pecaminoso que resulta na morte também deriva nessa série de coisas ruins, vaidades e pecados. Aqui no Salmo 49, pastor Wellington, Davi vai falando da vaidade humana, né? E vai enfatizando a ideia de que o ser humano que se acha tanto, né? que pensa que é alguém e tudo, que é melhor do que o outro, como dissemos aqui, vai todo mundo para o mesmo lugar. Não existe ninguém melhor do que ninguém, e a sepultura nivela todo mundo. Vai para lá o rico, o pobre, o culto, o inculto, todo mundo vai para esse mesmo caminho, né? Então, a morte é o grande equalizador da raça humana. Exatamente. É o destino de todos, né? Então, é por isso que Salomão também diz em Eclesiastes que é melhor você estar num velório do que você estar numa festa, porque ali você encontra o real sentido dessa vida que a gente vive aqui, não é? Ali a gente entende qual é o nosso destino, de todos. E ali a gente tem a oportunidade de refletir e encontrar em Deus a solução para esse problema
do qual a gente não pode fugir por nós mesmos, que é a morte, né? De fato, o Salmo 49, ele trabalha, né, são 20 versículos, ele trabalha esse contraste entre a vaidade do ser humano, né, e aquilo que ele acha que ele pode ter, e o que de fato importa, né? Então, foi um salmo dos filhos de Corá, então ele vai trabalhando o pensamento de muitos que querem ter casas, que querem ter riquezas. E aí no verso 14 ele diz assim, como ovelhas, falando em relação a essas pessoas que não têm o entendimento de Deus, que não querem ter o entendimento de Deus, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. É interessante a gente parar para pensar nisso, né? Nós estamos falando uma sequência de textos e de temas aqui ao longo desse mês, né? Em relação a essa questão da habitação dos mortos, né? Então, a sepultura é o lugar em que habitam. Mas aí vem o verso 15. Você, pastor Vinícius, que além de pastor e professor de português, gosta da adversativa mas, né? Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Alguns detalhes interessantes aqui. Veja, primeiro, o destino dos ímpios, o destino daqueles que desprezam a Deus é a sepultura e sem esperança adicional. Mas, para aquele que teme a Deus, no caso aqui, os filhos de Corá, ele acredita que Deus remirá, resgatará. E aí nós temos um eco daquilo que encontramos em Jó, né? O meu redentor, o meu resgatador. Então, Deus vai resgatar a minha alma. E aqui a expressão é o nefesh, que a gente já viu em Gênesis, né? A minha vida, o ser vivo, né? A minha pessoa, né? Mas Deus remirá a minha alma, a minha pessoa, do poder da morte, pois ele me tomará para si. Essa expressão, tomar, é o mesmo verbo que foi utilizado para descrever quando Deus toma Enoque e quando Deus toma Elias. Né? Então, por ocasião, a Bíblia diz em Gênesis que Enoque andou com Deus e até o momento que Enoque já não era, porque Deus o tomou para si, ou seja, Deus levou Enoque para que morasse com ele. Da mesma maneira com Elias. Então, tanto Enoque quanto Elias não passaram pelo poder da morte. E alguém poderia pensar assim, será que o que vai acontecer com aquele que passou pela morte é o mesmo que aconteceu com esses que foram levados para o céu com vida? Esse texto está dizendo que sim. Que o destino desses é o momento em que Deus vai tomar. Ele não vai tomar em vida, vai tomar da sepultura, mas vai levar para si, para uma vida diferente. Né? E aí eu destaco o verso 20 do Salmo 49, porque o salmista continua dizendo, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, esses que colocam a sua esperança nos recursos humanos, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Então, olha que interessante isso aqui. Não tem ressurreição para animais. Não tem vida eterna para um animal. Ele não vai ser salvo e passar por uma vida eterna. Mas aqueles que acreditam em Deus, aqueles que entregaram a vida a Jesus, esses, ainda que passem pela morte, ainda que estejam na sepultura, eles serão tomados da sepultura para uma vida especial ao lado do Senhor. Que coisa interessante poder estudar essa doutrina, pastor Tim, que privilégio ter escrito, né, e refletir sobre isso, porque a gente entende que, como você mencionou, pastor Elton, em programas anteriores, não é só uma questão, diria assim, lógica ou do pensamento, uma coisa cartesiana que você entende A mais B. Estudar essa doutrina e entender a perspectiva da Bíblia sobre a morte nos ajuda a entender a respeito do sentido da nossa existência. Ou seja, se todos morrem e vão para o mesmo lugar, não é? Ou seja, para um estado de inconsciência, e depois desse processo de morte, há o processo do juízo, em que haverá o pagamento para vida eterna para os justos e morte eterna para os ímpios, que vão ser como os animais, que não vão poder viver para sempre, né? Nós entendemos a necessidade de ter uma vida justa, uma vida ajustada aos padrões, ao ensinamento da palavra de Deus, uma vida semelhante a Jesus. Crer diferentemente disso é um grande risco, ainda que você seja cristão, porque você pode ser levado a pensar que você pode ajustar as suas contas depois que você morreu.
E aí você pode ser vaidoso aqui, não tem problema, você pode não tomar as decisões ao lado da verdade que você precisa tomar, porque afinal de contas, a sua alma não morre. Afinal de contas, talvez na sua crença, você ainda tenha a chance de passar por um estágio intermediário, aí, um purgatório. Alguém pode fazer uma oração por você 7 dias depois que você morreu e aliviar a sua barra, né? Então, vai tocando a vida. Mas o ensino bíblico diz que nós temos responsabilidade com esse dom maravilhoso que Deus nos deu, que é a vida. E enquanto nós a temos, nós precisamos tomar decisões corretas ao lado da verdade, né? Essa ênfase está no Salmo 49 e também no Salmo 71. Com Os salmistas, certeza, eles né? são coerentes entre Eles si. estão, a Bíblia toda, né, coerente. Sim. A gente não vê nada aqui que saia dessa coerência. E mais um texto aqui no Salmo 71, é uma súplica, né, do salmista. Ele está no meio de dor, sofrimento, e ele está cercado, inclusive, por inimigos, vamos dizer assim. E ele, mesmo assim, ele mantém a sua esperança. E mais um texto aqui, a gente vê, né, a ideia dessa ressurreição física, né? Sim. Não uma ressurreição separada, né? Mas é uma ressurreição do corpo, né? Ali no Salmo 71, 20, a gente tem o seguinte, que é o texto que nos traz essa ideia. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra, ou das profundezas da terra, nós poderíamos trazer aqui. Ou seja, aqui nós temos duas conotações. A primeira, poderíamos dizer, do momento que o salmista está vivendo, né, um momento provavelmente de depressão, pelo decorrer do texto, e o outro momento que é essa ideia dessa restauração na volta de Cristo, né? Nessa restauração física, corpórea, na volta de Cristo. Todos nós aqui, de alguma maneira, já lidamos de forma próxima com o tema da morte. Eu me lembro do ano de 2015, quando tive, como pastor, a responsabilidade de fazer o sepultamento do meu pai. Não é algo fácil de a gente fazer, porque você está lidando com conforto, você precisa de conforto, mas ao mesmo tempo o pregador é que tem que oferecer isso, né? Mas eu me lembro naquele dia, gente, como esta crença da esperança da ressurreição nos abraça. Como isso nos conforta. Ali estava um homem que eu sei que tinha erros, tinha defeitos, que era meu pai. Mas eu sabia que era um homem convertido à graça de Cristo. E a certeza que estava no meu coração, a esperança no meu coração de que um dia eu o reencontraria, encheu meu coração de alegria, ou melhor, de esperança. E confortou, e consolou, embora as lágrimas estivessem ali, embora a presença da saudade ainda hoje seja uma realidade. De vez em quando me pego chorando com saudade do meu pai. Mas esse choro, ele é enxugado parcialmente ao me lembrar de que aquele homem poderá ressuscitar, e eu creio que isso acontecerá, e nós poderemos viver para sempre. Ele, corporalmente, com um corpo incorruptível, né, que essa é a esperança da Bíblia, um corpo que não vai morrer mais, que não vai pecar mais, e que, portanto, não haverá mais separação. Então, a gente está falando para pessoas agora que certamente estão lidando com o tema da morte. Creia que Deus é poderoso de reverter a morte com a ressurreição para aqueles que creem no Evangelho e aceitam Jesus como seu Salvador. Essa é a esperança para todos e também é para você. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Estamos de volta com o Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. Eu sempre digo a você que é bom a gente ter a companhia de bons comentários. E a Casa Publicadora Brasileira lança a cada trimestre, a cada temporada, um comentário para acompanhar o estudo da lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos aqui. E, nesse trimestre, nós temos este livro muito especial que foi desenvolvido especialmente para ampliar o conhecimento do que nós recebemos diariamente aqui do nosso guia de estudos. Aqui, o autor pesquisou profundamente sobre os temas bíblicos e relacionou esses temas com vários aspectos da literatura, da ciência, da psicologia. Então, certamente você vai ser enriquecido com esse material e vai perceber a lucidez, a lógica do tema
mas acima de tudo vai perceber a relação disso com a sua vida e com a sua salvação. Eu recomendo que você tenha esse material em sua casa e você já sabe como adquirir, é só acessar cpb.com.br. A gente está falando aqui sobre a esperança no Antigo Testamento e percebendo como a Bíblia é toda coerente. A ressurreição, que é a grande esperança para a morte, não é uma invenção dos autores do Novo Testamento. Em realidade, esse tema está em toda a Bíblia e o Antigo Testamento deixa isso muito claro. Professora Anne, aqui no profeta Isaías, a gente já começa a perceber como o profeta vai dando elementos que serão desenvolvidos no Novo Testamento, especialmente no Apocalipse. E essa progressão aqui, a gente viu no bloco anterior a dimensão mais individual, com Jó e também o Salmo 49, e aqui a gente vê o profeta falando de uma ressurreição que não vai alcançar apenas um indivíduo, obviamente, vai alcançar um grupo de pessoas. Né? Isso. Então, como você mesmo disse, ali nós vimos Salmo 49 e Salmo 71 nessa dimensão individual, né? O texto é bem claro, trazendo para um indivíduo só. Mas ali, quando a gente vai para Isaías 26, a gente vê que ele expande e não fala somente do indivíduo, mas fala do grupo como um todo. Isaías 26, 14, ele fala, primeiramente, que os ímpios, eles receberão a morte eterna, né? Essa morte eterna acontecerá após o milênio, né? Primeiro nós teremos a vinda de Cristo, a ressurreição dos justos, eu vou estar nela, Amém. Espero ver todos nós lá. Estaremos. E estaremos todos, né? Agora você pode estar viva também por causa da segunda vinda. Melhor ainda. Melhor ainda, aí. nem verei a morte ali, né? Mas se eu espero estar nessa primeira, e aí então nós teremos esse milênio, 1000 anos no céu. 1000 anos no céu, onde haverá julgamento. Nós estudaremos, acho que mais para frente, sobre isso, né? Os ímpios todos mortos aqui na terra, inconscientes. Isso, no Satanás sono, e seus anjos aqui, isso. aprisionados circunstancialmente, Isso. né? Porque não tem ninguém para tentar, né? É isso aí. E aí, então, após esse milênio, acontece o que está aqui, né? Os mortos não tornarão a viver, eles não terão a possibilidade de ter a segunda ressurreição, Sim. né? E aí, depois, eles não terão mais a possibilidade de ter essa vida. Interessante, professora, que após o milênio, né, a Cidade Santa, e aqui vamos abrir um parênteses para explicar esse conceito que você trouxe, que é muito legal, né? A Cidade Santa vai descer do céu com os justos que ficaram um período, vamos chamar assim, de férias com Cristo no céu, enquanto Satanás e seus anjos estavam aqui amargando e pensando em tudo que eles fizeram ao longo de todos esses anos. Né? E a Cidade Santa vai descer e aí vai ocorrer o juízo final. Nós vamos estar reinando junto com Cristo. Junto com Cristo. A cidade desce aqui e ocorre uma ressurreição dos ímpios. Né? O Apocalipse descreve isso. Para quê? Para eles entenderem com clareza aquilo que eles de fato escolheram, qual o resultado da escolha deles. E aí, naquele momento, eles mesmos, juntamente com o diabo e seus anjos, vão entender com clareza os caminhos errados que tomaram. E embora não se convertam, porque não haverá mais espaço para isso, nem eles reconhecerão. A justiça de Deus. A gente pode encontrar tudo isso ali no livro de Apocalipse. Apocalipse 20, ali a gente encontra. E eles serão descrição. exterminados. Aniquilados é uma palavra melhor aqui para a gente entender o processo. Isso em comparação com a ideia de que os ímpios vão ficar queimando eternamente no fogo. A Bíblia apresenta a ideia de que o fogo de Deus vai vir e vai destruir completamente os ímpios e o pecado será extirpado definitivamente do universo. Aí se cumpre exatamente esta profecia de Isaías, capítulo 26, que você mencionou. 26, né? 14. Mas o texto não para aí. Não para. Não para só porque é um aspecto, né? Que é lançando essa Dos semente que Apocalipse desenvolve lá. Mas o texto ele não trabalha, ele não fala somente dos ímpios. Se a gente for ali no capítulo 26 mesmo, no versículo 19, ele traz a ressurreição dos justos. Exatamente. Né? E aí que está essa coletividade. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. O profeta falando isso com esperança, com né? a esperança e
no coletivo e no individual, né? O meu cadáver também, mais uma vez, nós estamos vendo essa ressurreição corpórea, né? Uhum. Não separada, o meu cadáver, ou seja, a minha carne estará ali na ressurreição. Agora, pastor, eu vou te fazer uma pergunta que é importante aqui para a gente pensar. Ressuscitarão pessoas quando Jesus voltar, nessa ressurreição que é a primeira, que nós queremos, se passarmos pela morte, queremos todos participar, como você disse? Essa segunda é depois do milênio, e ressuscita só os ímpios, a gente não quer participar dela. Pastor Tim, tanto em uma ressurreição como outra, vamos colocar aqui, vão ressuscitar pessoas que estarão mortas há milênios. Milênios. E alguém, talvez mais racional, com cabeça mais lógica, pensando, como assim? De onde vai juntar essas partes aí do corpo, que isso já se decompôs, não existe mais nada? Como é que Deus vai fazer e vai trazer isso à vida? Acho que seria interessante mencionar alguma coisa a esse respeito. A criação original do ser humano também foi um mistério. Como Deus trouxe a vida à existência da não-vida. Então, isso é uma coisa que nós não podemos explicar. Porque veja o seguinte, você só tem duas opções. Ou você crê que existe um Deus real, com capacidade de criação, ou você tem que crer que a própria matéria tem os atributos, as características criadoras nele mesmo. Não tem como fugir dessas duas alternativas. Então, dada a complexidade da vida e tudo, é muito mais... Eu creio que é o que a Bíblia ensina, que o ser humano realmente foi criado por um Deus. E esse Deus é o Deus revelado na Bíblia, que foi mencionado, que é amor. Agora, o processo da ressurreição também é um milagre tão grande quanto a criação original. Então, o mesmo Deus que criou seres humanos com uma identidade, ainda que você seja filha dos seus pais, você tem uma identidade sua e não é meramente uma duplicação dos demais. Isso é bonito na criação. Agora, Deus vai trazer a vida à existência. O capítulo, talvez, que mais próximo se nos ajuda a entender esse processo é Ezequiel, capítulo 37. Aqui fala da visão de um vale de ossos sequíssimos, que estavam por muito tempo ali no descampado, usando uma linguagem mais popular, mas estavam secos. E então o profeta é pedido para profetizar a esses ossos secos. E primeiro Deus pergunta, mas eles podem voltar a viver? E o profeta confessou a sua ignorância dizendo, Senhor, tu sabes. É o verso 3. E aí Deus diz, profetiza para que o meu espírito venha e revivifique esses ossos. E ele depois, a partir do verso 7, faz isso e esses ossos começam a crescer músculos, tendões e tudo mais cobertos de pele, mas não tinham vida. E aí profetiza para o Espírito. E o Espírito, o mesmo Espírito que foi concedido àquele boneco lá no início, que fala Gênesis capítulo 2, verso 7, vem e traz vida. E aí todo esse exército surge. Esse texto não é uma descrição da ressurreição final, é uma metáfora da reunião ou da vitalidade de Judá e Israel no plano original de Deus, que não se cumpriu no Antigo Testamento como Deus queria, mas eu creio que ilustra muito bem o processo da ressurreição em si. Ok, excelente. O tema da ressurreição está muito presente no Antigo Testamento e o uso metafórico que os profetas fazem da ressurreição para se referir à ressurreição espiritual evidencia que eles entendiam a ressurreição tal como os autores do Novo Testamento nos apresentam, né? E, de novo, a gente enfatiza que essa é a esperança bíblica de Gênesis a Apocalipse, né? Agora, pastor Hélio, tem um texto que é muito bonito, que é o texto de Daniel, capítulo 12, em que o tema da ressurreição, e aí no Antigo Testamento ainda, né, aparece de forma bastante clara, desenvolvida e até certo ponto
sistematizada ali, porque vai explicando esse processo que Isaías mencionou, nessa divisão entre ressurreições, né? A ressurreição dos mortos. Isaías diz que eles não vão voltar a viver, se referindo ao processo definitivo, né? Mas Daniel nos explica que eles até voltam a viver, mas para morrer novamente, né? Fala um pouquinho para a gente da sua visão sobre Daniel 12. O capítulo 12 de Daniel começa com a afirmação de que no tempo do fim, Miguel se levantará. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir o pastor Tim falar a respeito da identidade de Miguel, entendemos que Miguel é Cristo pré-encarnado, né? Então, ele se levanta, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e quando ele se levanta, né, para salvar o povo dele, todo aquele que for achado inscrito no livro, então o verso 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, aqui algumas características interessantes desse texto. Primeiro, aqui não diz que são todos nesse primeiro momento, diz que são muitos. Então, aqui se observa um grupo diferenciado. Muitos dos que dormem, veja que é uma expressão comum no Antigo Testamento, se referindo à morte, muitos dos que dormem no pó da terra, né, ressuscitarão. Então, agora nós temos dois tipos de ressurreição. Uma ressurreição para a vida eterna, e aqui é um detalhe interessante, porque a expressão vida eterna só aparece aqui em todo o Antigo Testamento. Esse é um detalhe interessante, né? Então, a expressão vida eterna só aparece nesse texto, no Antigo Testamento, Daniel 12, verso 2. Então, muitos vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, aqui nós temos uma distinção, um grupo específico que vai ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, para horror e vergonha eterna. No livro do Apocalipse, nós temos ali a afirmação de que naquele dia, na vinda de Jesus, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então, isso nos leva a entender que o grupo daqueles que traspassaram Jesus, eles terão a oportunidade de ver Cristo voltando, né? Para contemplar aquele a quem eles humilharam, agora vindo com poder e grande glória. Ao mesmo tempo, nós temos uma citação que eu acho tremenda do livro Grande Conflito, que foi colocada aqui na lição, inserida aqui na lição, que fala a respeito daqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, ou seja, morreram na fé da mensagem de que Cristo vai voltar, né, pós 1844, que é quando nós entendemos, iniciou-se o juízo investigativo, que é um tema que nós vamos estudar com mais detalhe ainda esse trimestre. Agora, eu gostaria de destacar mais um verso do capítulo 12, porque assim, o livro de Daniel é um livro no qual nós temos uma comunicação muito bonita entre Deus e o profeta. Né? Então, se a gente pega Daniel 8, Daniel 9, né? Daniel ele ora pedindo a Deus o entendimento a respeito daquilo que Deus revelou para ele. E no capítulo 9, depois que ele teve a visão do capítulo 8, que está relacionada com a purificação do santuário, né? Daniel ele ora por muitos anos, até que Deus envia o anjo Gabriel para dar o entendimento daquela revelação. E quando o anjo se apresenta a Daniel, ele diz algo muito bonito. Ele diz assim, que você é muito amado. Né? Então, na Bíblia, são poucas pessoas que receberam essa declaração de amor literal de Deus. Ele diz assim, Daniel, você é muito amado. Então, agora você vai ter a revelação você vai ter o entendimento da revelação que você recebeu. Agora, veja, esse homem muito amado, esse profeta tremendo, que teve uma visão muito ampla a respeito da história do mundo, é um profeta apocalíptico, né? No verso 13, o texto diz assim, tu, porém, então, né, ele recebe ali a orientação final, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Ou seja, esse profeta amado, que teve revelações tremendas da parte de Deus, ele ouve a seguinte orientação do Senhor para ele: você vai até o fim, você vai descansar. Você vai morrer, Daniel. Deus, se a imortalidade natural, né, fosse uma realidade, ele poderia dizer assim, Daniel, você vai seguir o seu ministério até que a gente vai se encontrar. Não. Você vai descansar e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Levantarás.
Então, olha que interessante. Ressurreição de novo. A ressurreição, o conceito do levantar, o conceito do ser tomado. Veja que nós estamos lendo diferentes textos ao longo desses nossos estudos, de diferentes autores, de diferentes períodos, e todos eles são convergentes. Né? Então, Deus revela para um profeta amado, que teve uma visão de tudo aquilo que aconteceria no tempo do fim. Ele diz assim: Daniel, você vai seguir o teu caminho, você vai descansar, você vai morrer, e só no fim dos dias você vai se levantar para receber a sua herança. É interessante como começou o capítulo 12 de Daniel com o levantamento de Miguel, que aparece. E esse Miguel a gente entende que é Jesus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E é interessante que Miguel é descrito também como um arcanjo, o chefe dos anjos, Cristo, né? O chefe de todos os anjos. E aqui em 1 Tessalonicenses 4,16, sobre a ressurreição é dito o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, só tem um arcanjo, que é Cristo, e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja o papel de Cristo, Miguel, o arcanjo na ressurreição. Existe uma solução para o problema da morte, e essa solução é a ressurreição. Mas existe só um solucionador, Cristo, o arcanjo Miguel. Ele é a nossa esperança. Nele podemos depositar toda a nossa confiança. Jesus vai se levantar mais uma vez para resgatar o seu povo. E a morte será vencida em definitivo. Aqueles que creram em Jesus ouvirão a voz de Jesus e ressuscitarão. Essa é a nossa esperança e ela está disponível para você. Essa esperança está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até lá.